Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 85 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar um pouco sobre a educação da vontade. Cara, esse assunto é muito importante. É muito importante e eu acho que se fala pouco disso. Eu acho que até na minha bolha, digamos assim, né, que são os conteúdos que eu consumo, eu até ouço bastante coisa disso. Mas quando você conversa com as pessoas, sei lá, no mundo real, né, as pessoas que estão aí do seu lado e tal, a maioria delas não sabe direito o que é vontade, para que serve, como é que a gente educa, se educa, como é que faz, quando é que tá bom, quando é que não tá. E grande parte daquilo que a gente chama de maturidade, né? Grande parte do trajeto que a gente faz para chegar na maturidade, ele é conduzido, né, aquele esforço que a gente faz para chegar num estágio de maturidade tal, esse esforço, esse caminho, esse veículo que a gente usa para chegar até lá, se chama vontade. E é muito importante que a gente entenda isso, porque senão a gente não sai do lugar, literalmente não sai do lugar. Então fica aquela coisa, tô aqui, né, tô pensando. Quantas vezes vocês já não se pegaram fazendo um monte de promessa de final de ano, né? Agora daqui a pouco tá chegando a época. Final de ano, aí você vê que realmente você queria um monte de coisa que não aconteceu, e aí você fala assim, bom, beleza, então vai virar o ano, e aí eu vou desejar um monte de coisa, né? E aí vou, sei lá, passar o Réveillon numa cor específica de roupa, vou pular onda não sei da onde, na praia, vou comer, sei lá o que, lentilha de não sei o que, e aí vai dar certo. Então, meio que não dá não, tá? Sem vontade vai ser bem difícil. Geralmente, para o homem geralmente é mais prático para essas coisas, né? Mulher que às vezes se ilude com esses pequenos rituais, né? Mas enfim, é muito importante que a gente entenda o que é vontade, porque é a partir dela que a gente anda para frente, né? A partir da vontade, e para fazer isso a gente precisa educar a vontade. Então vamos começar, porque e é importante fazer uma diferenciação antes de tudo, né? Porque na verdade existe muita confusão em relação ao que é a vontade, e eu quero começar pelo que a vontade não é. A vontade não é um desejo. A vontade é uma coisa e desejo é uma outra coisa. A maioria dessas promessas de final de ano, elas são desejos, né? Você sente um estalo, sente um quentinho no peito, e aí você imagina que se tal coisa acontecer, sua vida está melhor. Isso é um desejo, isso não é vontade. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram, @o.pai.oldschool, e muita gente teve dificuldade nessa diferenciação, né, do que é desejo, o que é vontade. Até alguns comentários bem interessantes, mas é um conceito, são conceitos meio técnicos talvez, né? E aí eu queria deixar isso bem claro antes da gente realmente passar para a parte realmente da vontade. O que é desejo e o que é vontade, por que essas coisas são diferentes? O desejo é uma motivação. Você sente uma vontade de fazer algo. Aquelas coisas que a gente fala de começar a academia na segunda-feira, de começar a dieta depois depois que passa o carnaval, depois que passa a Páscoa, depois que passa a data tal. Isso é um desejo. Te veio motivação, você olhou no espelho, você está redondo, e aí você sente que você precisa dar um jeito naquilo. Isso é um desejo, né? Essa motivação, uma espécie dessa fagulha que aparece assim na sua cabeça. Eu quero isso aqui. Isso é o desejo. A vontade é um pouco diferente. A vontade, ela é o processo decisório. É você levantar a bunda de onde você está e realmente fazer alguma coisa. É isso que a gente chama de vontade, né? Então,
percebe uma coisa, parece que são coisas parecidas, mas na verdade elas são opostas. Porque pensa o seguinte, quanto mais motivado, ou seja, quanto mais desejo uma pessoa tem, e quanto mais desejo ela precisa para agir, quanto mais motivação ela precisa para agir, mais fraca é a vontade dela. Ela está dependendo de um ímpeto, de uma iluminação divina que bata nela e fala assim, hoje eu tô afim, e aí vai. Quando a pessoa não tem uma vontade forte, uma vontade bem estabelecida, ela tem esse ímpeto durante um tempo. E depois, quando a empolgação passa, aquilo passa, né? Então, assim, quando a nossa vontade só consegue se mobilizar pelo desejo, então a vontade ela está falhando. Porque a vontade, no final das contas, ela precisa ir para a prática através de uma ação. Isso tem muito mais a ver com a questão, né, tá muito batido, mas tem muito mais a ver com a questão de disciplina do que com um desejo qualquer. Você vai falar comigo que você só trabalha quando você está com desejo de trabalhar, por exemplo. Só levanta e vai para o seu trabalho quando você está afim. Eu digo que você não está afim, você não vai. É claro que você vai. Você tem um pouco de responsabilidade, você vai, mesmo sem querer ir trabalhar. Sei lá, você pode ter 1000 coisas que você preferiria fazer do que ir trabalhar. Podia pensar em passear, você podia pensar em ficar com seu filho, dar uma volta com a esposa, mas você tem que trabalhar. Então, para algumas coisas, a vontade, a gente entende que ela não é não existe uma opção. Não acordei bem, não vou trabalhar. Não existe essa opção. Então você recruta a sua vontade e vai. Só que para a maioria das coisas, a gente tem o costume de se deixar levar pelo desejo, pela motivação. E obviamente vai dar errado, né? Então, só para fechar isso aqui, o desejo, ele tem uma tendência de ser mais passivo. Essa vontade, ela aparece em você. E a vontade não, a vontade ela é uma decisão. É uma capacidade de decidir em favor de alguma ação específica. Então a vontade ela é mais ativa do que passiva. O desejo é mais passivo do que ativo, né? Então tá, mas o que a gente precisa para ter um ato de vontade? O que a gente precisa, em geral, para a gente levantar e fazer algo que a gente não está com a mínima vontade de fazer? O ato de vontade ele é impossível sem 3 coisas. O primeiro é a gente precisa saber o que a gente quer mudar. Porque todo ato de vontade ele vai em direção a alguma mudança, né? Se você tem um trabalho para fazer, qual é a mudança que você tem na cabeça que vai te motivar a ir para trabalhar? Uma mudança financeira. Você vai trabalhar durante um período, depois daquele período, sua situação financeira melhora, porque aí você tem um salário, né? Ou se você tem a vontade de emagrecer, ou se você tem a vontade de ser um marido melhor, se você tem vontade de dar uma boa criação para seus filhos. Tem sempre alguma coisa que não tá legal na sua visão, você não está satisfeito com aquilo, e aí você usa aquilo, né, como uma espécie de combustível, né, para que você recrute a sua vontade para fazer algo. Então, primeira coisa, a gente tem que desejar mudar alguma coisa. Segundo, a gente tem que ter a visão clara de como a gente vai querer estar no fim desse processo. Como é que a gente vai querer estar no fim daquela ação que a gente está tomando. Então, né, acho que vocês entenderam, né? Não precisa ficar voltando. Como é que você vai estar no fim do mês do trabalho? Porque se você não for trabalhar, provavelmente você vai ser mandado embora, você vai perder aquele salário. E, provavelmente aquilo é importante para você de alguma forma, né? Ou se você quer ser um pai melhor, enfim, já citei alguns exemplos, é só projetar isso para outras áreas da sua vida. Então você precisa, né, dando uma leve recapitulada aqui. O que você deseja mudar? Como que a gente deseja estar no fim desse processo? E por último, quais são as consequências dessa mudança? O que isso vai gerar na minha vida de benefício prático? Né? Então, essas 3 coisas são muito importantes para que você tenha um ato de vontade genuíno.
Mas, cara, eu tô com zero vontade de fazer isso aqui. Mas listando essas 3 coisas na cabeça, que vocês podem inclusive anotar, para deixar isso anotado em algum lugar visível. E toda vez que vocês não quiserem fazer algo que vocês sabem que é importante, recapitula essas perguntas. O que eu estou tentando mudar? Como é que eu desejo estar no final desse processo? E quais são as consequências dessa mudança na minha vida e na vida das pessoas que eu amo, né? Então já fica aí uma dica para a gente conseguir recrutar melhor a vontade. Então aí você pode pensar assim, não, beleza, eu entendi, Rafael, e aí agora eu vou ouvir esse podcast e aí eu já vou ser uma pessoa melhor. Já, claramente, só ouvindo isso aqui, eu vou, né, aprender que a minha vontade precisa mudar e que eu preciso fazer as coisas. Então, meio que não funciona assim, né? Muitas pessoas compreendem muitos conceitos importantes que são faladas com ela, né? E só que aquilo não é incorporado no ser dela. Ainda não fez parte do que a gente chama de personalidade, né? A pessoa não tem aquilo incorporado, aquilo não está entranhado na alma dela. Então, por mais que você ouça o tempo inteiro que tem que cuidar da alimentação, tem que fazer exercício, não pode ficar enchendo a cara, porra, sei lá, 5 vezes na semana, né? Enfim, tem que dormir X horas, não sabe dessas coisas. Por que você ainda não faz isso? Porque de alguma forma aquilo não está incorporado na sua personalidade. Então, muito provavelmente, as coisas mais importantes da sua vida, provavelmente não vai adiantar você ficar ouvindo que você tem que fazer aquilo. Aquilo precisa fazer sentido para você, aquilo precisa estar incorporado e aquelas 3 perguntas têm que estar sendo feitas. E aí você vai assimilar tudo isso. O que quer dizer assimilar? Assimilar quer dizer ficar semelhante ao conteúdo que vem de fora. Então, quando você assimila alguma coisa... Cara, é o seguinte, você deve ter algum conhecido, algum amigo, que é totalmente fitness, né? Você acha que é para aquela pessoa, né, que você está lembrando aí, você acha que para essa pessoa é sacrificante treinar e fazer alguma dieta, pelo menos? Ou você acha que seria sacrificante para ela parar totalmente de treinar e ela começar a se sentir mal com ela mesma? Por quê? Porque aquilo tem um peso para ela. Aquilo já tem uma função específica, aquilo já foi absorvido, aquilo já foi assimilado. Então, você não consegue colocar na prática, recrutar sua vontade para coisas que você ainda não assimilou. Você pode ter desejo daquelas coisas, pode querer aquelas coisas, pode no fundo você pode até achar que é importante. Mas aquilo só vai realmente ser incorporado na sua vida se você fizer uma coisa. O que é essa coisa? Você precisa agir. Então a ação é o que vai conduzir tudo que você precisa, todas essas mudanças que você vai querer na sua vida. E isso só vai acontecer por meio da vontade. E essa vontade vai guiar o seu ser, né, o seu eu, através dessas ações, mesmo que você não queira fazer naquele dia. E tem uma notícia boa, porque parece que eu tô falando só de coisa ruim, né? Eu tô sofrendo, tem que se fuder, tem que acordar cedo e treinar e fazer isso aqui, e tem que recrutar à vontade, fazer o que não quer e tal. Mas tem uma notícia muito boa nisso daí. É que dificilmente você vai precisar de grandes atos heróicos no seu dia, né, para que você consiga a mudança que você quer em determinado ponto. Você não vai precisar, cara, ser um grande herói, assim, de fazer coisas espetaculares e tal. A maioria de nós não tem isso na rotina, né? Não tem isso na vida. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, e aí que eu falei da boa notícia, são pequenas ações diárias mesmo. Pequenas ações. No sentido certo. No sentido que a gente, né, pensou que seria o certo. No sentido daquela mudança que a gente está querendo. E aí tem uma frase que está no livro Educação da Vontade, né, do Payot. Eu não vou saber a pronúncia, né? Porque eu acho que esse cara é francês. Jules Payot. Se alguém souber francês aí, comenta aí que francês não é bem meu forte. Mas tem uma frase naquele livro que é um clássico, né?
Ele é um livro que fala da educação da vontade voltada para estudo, para a vida intelectual, para a formação de filósofo, enfim, formação de pessoas que querem uma carreira intelectual. Então ele tem muitos pontos específicos que fala sobre estudo, mas a vontade, no geral, ela serve, né, o mecanismo pelo qual a vontade funciona, ele serve para qualquer área da nossa vida. Então a gente pode extrapolar isso. E lá tem uma frase muito interessante que eu anotei aqui para trazer para vocês, que eu quero que vocês reflitam sobre isso um pouco. Basta um pouco a cada dia, se a cada dia realizarmos esse pouco. Então, tudo que a gente tenta fazer, e isso é muito clássico, né, de final de ano agora, tudo que a gente tenta fazer, a gente quer fazer, dar um grande passo enorme, drástico, no sentido... Toda vez que você vê uma pessoa falando que quer fazer um grande feito do nada, né, a pessoa está acima do peso, mas ela fala que ela vai cortar tudo que faz mal e que ela vai treinar 5 vezes por semana e que ela... Cara, não vai. Isso é um sinal grande de imaturidade, porque você está negando a realidade. O ideal é que você comece realmente fazendo pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas que esse pouquinho em pouquinho seja feito todos os dias. E que esse todos os dias dure pro resto da vida. Porque aí você tem realmente uma regularidade, e aí com o tempo vai ficando mais fácil. Você não precisa... Essa é uma dica de ouro também, né? O pessoal que fala que quer começar a fazer alguma coisa, mas tem preguiça, a boa notícia é que vai ficando mais fácil depois, né? Não vai ser sempre difícil para sempre. Então, fechando aqui o raciocínio na pergunta principal do episódio, né? Como educar a vontade? Então, a gente já entendeu que a gente precisa se obrigar a agir nas menores coisas do dia, todos os dias. Coisinhas pequenas. Você começa com coisas pequenas. A não ser que você já tenha uma disciplina de atleta, sei lá. Aí beleza, aí você realmente vai... vou correr um triatlo. Vou disputar um triatlo. Beleza. Você já está nesse nível, parabéns, manda ver, tô torcendo aqui. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. Então você se obriga a agir nas menores coisas do dia, todos os dias, e isso, com o tempo, vai ficando mais fácil. Com o tempo, você vai desviando de certas coisas que te deixam preso. Você vai desviando de preguiça, você vai desviando de influências externas, coisas que acontecem e que geralmente te tiram do eixo, assim, te deixam... por exemplo, eu tô usando o exemplo da atividade física, que é muito geral e muito tranquilo pra gente entender, né? Mas serve para qualquer coisa. Cara, eu comecei a treinar essa semana, tô muito empolgado, vou 5 vezes na semana, vou fazer dieta, já comprei whey protein, já comprei não sei o que, comprei luvinha, comprei tênis novo, comprei um monte de roupa legal pra ir treinar e tal. Aí, no primeiro dia você vai, show de bola. No segundo dia tá chovendo. E aí você fala, hoje tá chovendo, né, velho? A chuva é foda, vou molhar. Acho melhor não ir hoje, não. Até porque, aí você começa, né? Começa a inventar uma desculpa. Até porque também, né, cara? Tô com o corpo meio doendo aqui, né? Do treino de ontem e tal. Então, acho melhor eu dar uma maneirada, né? Porque também, ninguém é de ferro, né? E aí, beleza. Aí você se convence. Isso são influências externas, né? A chuva é uma influência externa. E aí você já começa a incorporar aquilo e já começa a botar mais desculpa em cima. E aí no outro dia, já não fui ontem, né? Aí hoje tem jogo do Mengão aqui, né, cara? Vou deixar de ir pra assistir o jogo aqui, porque também ninguém é de ferro, né? Então também, aí também não adianta querer, né, ser muito radical e tal. Eu também não vou hoje. E aí, aí você vai vendo, aí já é tipo sexta-feira, fala, cara, não fui nenhum dia direito, então vou começar na segunda. E aí segunda chove, você dá o mesmo desculpa. Então, influências externas vão te pegando de acordo com o que você deixa te pegar, né? A preguiça também. E última coisa que é importante que a gente desvie são os desejos, né? Porque a gente tem desejo, às vezes, de fazer coisa boa. Acordei aqui com uma motivação para emagrecer e tal. Mas a maioria dos nossos desejos leva a gente pro buraco, né? A maioria dos desejos é um cobertor quentinho, é uma comida mais calórica, é uma cervejinha,
é bater papo, jogar conversa fora, ficar rodando feed no Instagram. A maioria dos nossos desejos, eles são nesse sentido, né? De buscar o conforto na maior parte das vezes. Então, qual que é a ideia que você, né, que a gente tem de agir nas menores coisas do dia, todos os dias? É que você se mantenha ativamente no controle sempre. Você está sempre comandando as ações do seu dia, as ações que você decidiu que quer fazer. Você nunca está passivo em relação a isso, você nunca depende de uma inspiração, Tem uma frase de um escritor, agora me veio na cabeça, eu nem preparei isso aqui. Eu não vou saber quem é o cara, mas ele é um escritor, e ele falava assim, cara, geralmente eu preciso estar muito inspirado para escrever. Essa era a frase. Aí logo embaixo falando assim, por sorte, a inspiração aparece para mim todos os dias, 8h30 da manhã. Quer dizer, o cara já tá, né, ele tá inspirado ou não tá inspirado, ele vai sentar para escrever. Conforme aquilo vai passando o tempo, a coisa depende cada vez menos de inspiração. De forma que se tornou tão automático que é como se ele tivesse inspirado todo dia, 8h30 da manhã. Então é mais ou menos esse o mecanismo. Então você se mantém no controle de forma que você não dependa nem de desejos internos que você precisa, né? É meio que uma roleta russa. Um dia você pode querer uma coisa muito legal, no outro dia você pode estar com uma preguiça danada. E mesmo no descanso, isso é muito importante. Estar ativamente no controle no seu descanso é importantíssimo. Por quê? Porque, vamos pegar esse exemplo também da atividade física e de emagrecimento e tudo mais. O tempo de descanso, né, se você é uma pessoa ativa, né, no sentido de exercício, você vai precisar descansar para o seu corpo se recuperar, né? Então, se no seu descanso você está fazendo alguma merda, sei lá, cara, eu estou rodando o feed do Instagram aqui, eu deitei 10 horas da noite, já era para eu estar dormindo, amanhã eu acordo cedo, e eu preciso desse sono para me recuperar, tanto do cansaço, né, do trabalho, quanto do cansaço do treino, para o meu músculo recuperar, para meus hormônios recuperarem. Mas ao invés de dormir, você fica fazendo merda, assim, rodando feed no Instagram, mexendo no TikTok, enrolando, fazendo alguma merda, e aí você enrola, e aí você não dorme. Isso é estar passivo. A ideia é o seguinte, cara, eu preciso deitar, eu preciso dormir esse horário, e aí a partir do momento que você definiu que você precisa dormir naquele horário, você ativamente vai deitar e dormir. O deitar e dormir acaba sendo uma espécie de compromisso também. Eu preciso deitar e dormir. Né? Então, mesmo no seu descanso, você vai estar no controle das pequenas ações do dia. E por que esses pequenos atos são tão importantes? E aqui tem algumas coisas que a gente precisa se atentar. O primeiro de tudo, isso tudo está no livro, tá? do Paiô. O primeiro de tudo, ele não pôs com esse nome, obviamente, eu estou adaptando aqui para ficar uma didática melhor. A primeira coisa do porquê esses pequenos atos são tão importantes é o que eu chamei de juros compostos da vontade. De pequena coisinha em pequena coisinha, aquelas coisinhas vão se acumulando. E como eu falei, não fica mais difícil, né? A dificuldade não é a mesma, ela vai ficando mais fácil. Porque você está como se você estivesse depositando pequenas quantias de vontade ali na sua capacidade. E você vai expandindo aquilo. Então a sua capacidade de tomar as rédeas do que você precisa fazer, ela vai aumentando. De forma que chega no momento que você masteriza aquilo. E aí, se você não fizer, você sente falta. Isso funciona mais ou menos como juro composto. A dificuldade de começar é muito maior do que a dificuldade de manter depois que o hábito já está formado. Então, é uma espécie de juro composto da vontade, né? Esses pequenos atos, eles parecem pequenos, mas eles não se perdem, porque eles vão se acumulando. E aí depois vai ficando mais fácil. O segundo motivo do porquê é importante esses pequenos atos é que você está manifestando a sua vontade de forma descarada. Está visível que você está manifestando a sua vontade. E isso tem duas implicações importantes. O primeiro é que você não vai suportar ter um sentimento interno de incoerência. Então, se você já está fazendo, né, por mais que seja aos trancos e barrancos, você já está fazendo pequenos atos na direção que você quer, o seu sentimento interno é de que assim, cara, as minhas decisões precisam fazer sentido para mim. Eu não posso querer uma coisa e fazer outra,
Porque a gente fica triste quando isso acontece, a gente fica decepcionado. Então vai ficando mais, é uma espécie de motivação é um nome errado, mas é uma espécie de sentimento de que você precisa ser coerente com aquilo que você já estava fazendo. Então fica mais fácil por um movimento interno do seu peito. Cara, eu já comecei, já estou fazendo, tá dando fruto, estou vendo que é legal, estou vendo que isso daqui realmente é o caminho certo. E aí, com o tempo, você começa a querer ser coerente com você mesmo. É um sentimento interno de coerência. Então, eu vou continuar fazendo. Então, o dia que eu não fizer, eu vou me sentir mal. E a outra coisa de você manifestar sua vontade de forma descarada para o mundo, para todo mundo ver, é um sentimento externo de propulsão. De forma que, quando alguém reconhece você por aquilo que você está fazendo, e aquilo é importante para você, você começa a ver que você está sendo bem visto pelos outros. E isso aumenta a sua capacidade de recrutar vontade, porque você está sendo exposto. Então, se você quer ser um maratonista, e as pessoas começam a te enxergar como um maratonista, como alguém que está correndo atrás de conseguir uma maratona, de tá treinando, tá conseguindo, tá indo, tá se esforçando, acordando cedo. A partir do momento que você começa a ser visto como essa pessoa, é muito mais fácil você continuar sendo, porque você não quer quebrar essa expectativa que, convenhamos também, geralmente demora para ser construída, né? Isso acontece muito na adolescência. Você quer provar um ponto muito importante para seu pai, você quer ser relevante para seu pai, para sua mãe, você quer mostrar para eles que você é, sei lá, um bom aluno e não sei o quê. E conforme aquilo vai sendo conquistado, conforme eles realmente vão olhando para você e falando assim, cara, parabéns, você conseguiu e tal, aquilo te dá uma força extra. Então, é um sentimento externo de propulsão, onde você consegue ter mais vontade de fazer as coisas, porque você não quer quebrar a imagem que você demorou para construir, inclusive. Então tem esses dois, manifestar a vontade de forma externa, de forma descarada, ele chama de descarada no livro, é importante para isso, para que você não se decepcione internamente e para que você não decepcione os outros de forma externa. Então, fazendo isso ao longo do tempo, cumprindo tudo isso aqui, você chega num ponto que é o ponto que seria uma espécie de ápice daquilo que a gente está buscando, o ápice da vontade, que é o autodomínio. Você domina a si mesmo naquele ponto específico. E aí, na hora de executar aquilo, né, aquele ponto específico que você já treinou e já masterizou, você não está mais sujeito a, por exemplo, a desatenção, porque você já está focado naquilo, você já consegue fazer bem. Aquilo já não te gera um esforço para que você continue fazendo. Aquilo você consegue, né, desviar de desânimo. O dia que você está desanimado, você faz assim mesmo, porque você já tem um autodomínio. Você deixa de ter expectativas irrealistas. Você para de ficar com essas babaquices de não, vou fazer uma coisa muito radical porque eu preciso ser grandioso em tudo que eu faço. Você não tem isso mais, porque você já entende, né, aquela realidade ali. E, portanto, você tem expectativas normais de uma pessoa normal que sabe o que tem que fazer e sabe onde que vai chegar. Né? Então, o sucesso que a gente precisa tentar buscar na hora de educar a nossa vontade, eu espero que esse episódio tenha ajudado você com algumas dicas importantes, esse sucesso está diretamente ligado à capacidade de você recrutar a sua vontade. A gente chama isso de autodomínio. Tá? Se for o caso, assiste de novo, ouve de novo o podcast, vai anotando, vai botando algumas coisas no papel, vai praticando, porque é só através da prática você vai conseguir masterizar certas coisas. E para você colocar na prática coisas que você não está afim de fazer, coisas que você está com vontade zero de fazer, você só consegue fazer recrutando a sua vontade. E aí, com o tempo, você fazendo isso, você consegue resultados muito bons, independente do que seja, né? Qualquer coisa que você faz todo dia, durante muito tempo, você fica bom e é inevitável isso. E isso também é muito importante, né? Conhecer todo esse mecanismo aqui, para a gente poder treinar os nossos filhos nesse sentido, né? Imagino que a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui tenha filhos. Então, não só para você ensinar isso para ele, esse mecanismo
todo, como também para que você, executando isso aqui na prática, você sirva de exemplo para ele, que no fundo é o que importa, né? No fundo é o que ele vai olhar, é o que você está fazendo, e menos o que você fala. Então eu espero que esse episódio tenha ajudado você. Deixa aí seu comentário, sua dúvida, o que você quiser saber. Me segue lá no Instagram, @o.pai.oldschool. Muito obrigado e até a próxima.